nós chamamos essa coletiva de imprensa porque uma das maiores solicitações que a gente tem recebido, né, pela viabilidade da nossa campanha, por estarmos liderando essa corrida em São Paulo, é, de fato, mostrar a liderança que a gente vai exercer. Então, a primeira coisa que vocês têm que saber sobre esse enxugamento da máquina, esse plano de austeridade que a gente vai fazer, primeiro é reduzir essa dezena de... Cair sair de 35, né, Sabará? 35 secretarias para 24, que é a que a gente tem numericamente. Então, para a sociedade paulistana, o que vocês precisam de ouvir é que a gente tem esse plano de austeridade. Ano que vem vai ser o maior orçamento da história de São Paulo. Para vocês terem uma noção do aumento do orçamento de São Paulo, em 2016, que foi há 8 anos atrás, era 56 milhões, né? 56 bilhões, ano que vem vai ser mais do que o dobro, vai ser 120 bilhões, né? Quase arredondado 120 bilhões de reais. Ou seja, nós temos um orçamento poderoso, e à minha direita aqui está um dos homens que eu mais respeito aqui nessa cidade, nesse país, para tocar isso. Já foi vereador 2 vezes, vice-presidente da GV hoje. Ele ainda é, acho que vai ter que licenciar, né, chefe? E eu quero apresentar algumas diretrizes e uma surpresa que a gente vai trazer é alguém que vai entrar por videochamada, que é mais um nome para coordenar isso, né, para estar na linha de frente do secretariado. Marco Sintra à minha direita, o Sabará à minha esquerda. O Sabará é um dos caras mais articulados que eu conheço, um dos caras que mais tem contribuído com o governo, né, com o próximo governo que a gente vai fazer. Eu conheci o Sabará, foi na tragédia do Rio Grande do Sul. Ele ainda estava ali no secretariado do governador Tarcísio e ele percebeu que a gente era um point ali. Eu quero que você fale disso, antes da gente passar para o nosso mestre Sintra, que ele vai falar um pouco do que está acontecendo com o caixa da prefeitura, o nível de endividamento, o que a gente pode fazer. Então, antes de passar a palavra para o Sintra e depois a gente vai abrir para perguntas aí para vocês, eu quero passar a palavra para o Sabará. Liga aí, Sabará. O Sabará que hoje é nosso... Pode segurar o botão. Isso. Boa noite. Vai lá. Então, acho que a maioria da imprensa já conhece o Sabará. Ele já participou do secretariado na prefeitura, alguns anos atrás, do governo do Estado, e hoje ele é um dos principais nomes aqui que articulam no nosso próximo governo. Se apresenta aí, Sabará. Boa noite a todos. Como vocês me conhecem, fui secretário municipal 2 anos, fui secretário de Estado também em 2019 e até o maio deste ano. E fiquei muito entusiasmado com o projeto do Pablo ali durante o problema que a gente vivenciou com os nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Foi lá que eu o conheci de fato, já tinha encontrado em eventos, mas não conhecia ele e o trabalho que ele vinha fazendo. E ali eu pude ver realmente a força mental, emocional e, de fato, de convergir o setor privado junto com movimentos de voluntariado e com o governo para auxiliar a população, como ele disse lá na época, o povo pelo povo, né? E ali a gente se aproximou e é uma honra para mim poder ter me unido a esse projeto e, principalmente, ter tido a responsabilidade de aproveitar o plano de governo que eu tinha feito em 2020, como candidato a prefeito. Não sei se lembra que eu fui candidato a prefeito em 2020. Atualizar com as ideias do candidato e com muitos outros especialistas aí que a gente trouxe. E agora também a gente já encaminhar para a fase de mostrar a cara desse governo, né? Então a gente precisa mostrar para vocês, a gente vai fazer isso, como a gente vai implementar aquilo que está no plano de governo, a começar pelo mestre Marco Sintra, que é um amigo nosso que já vem nos aconselhando há bastante tempo, uma pessoa que entende profundamente a questão do orçamento, como funciona a máquina pública municipal, aliás, máquina pública como um todo, inclusive federal, ele esteve lá como secretário nacional durante o governo Bolsonaro. Mas aqui no município a gente precisa de gente experiente, de gente cabeça branca, né? O Marcos tem essa experiência, né? A gente fala que é um jovem há mais tempo, então ele tem um espírito aguerrido, né? Nesses momentos de embates e debates, ele está sempre por trás falando, não vai dar certo, é isso mesmo, não dá para baixar a cabeça. Então,
o Marcos, ele realmente é uma pessoa diferenciada e muito respeitada também no mercado financeiro, na academia, né, nas universidades, por estar na frente. Tem quantos anos na GV? 30? 40 anos na GV e ainda como vice-presidente. Então, ele entende um pouquinho do assunto. E tudo passa pelas finanças. Então, todos os programas que a gente colocou, todas as ideias no plano de governo, foram avalizadas por um potencial de execução, principalmente de caixa e de financeiro. Sem isso, não faz nada. Seja com orçamento municipal, seja com PPPs, ou seja, dinheiro privado junto com o público, sejam novos investimentos e várias ideias que o professor Marcos tem de securitização, formas novas e inovadoras da gente conseguir fazer com que o dinheiro da prefeitura chegue no cidadão, principalmente nos mais pobres, que mais precisam de oportunidade, emprego, principalmente nas periferias, o que tanto o nosso prefeito Pablo tem falado. Então, da minha parte, tem sido uma honra participar disso e ver que um candidato sem dinheiro público, sem tempo de TV, sem rádio, sem coligação partidária, sem rede social, né, foi votado ontem a continuidade da rede ficar fora da censura, e agora com uma rede, vamos dizer assim, reserva, que está já com 4 bi de visualizações, ou seja, isso mostra que o povo quer escutar o que o prefeito Pablo tem para falar. Então, da minha parte é isso, estou muito honrado de participar desse time. Apresentar aqui, então, o nosso grande professor Marcos Cintra, já foi dito aqui, vice-presidente da GV, foi secretário nacional, foi vereador várias vezes, foi secretário municipal várias vezes, foi deputado federal, uma pessoa que é uma unanimidade no respeito, veio com o projeto do imposto único, que, infelizmente, não avançou no Brasil, mas quem sabe no futuro, a gente consiga, né? Precisa de força e a força não falta aqui. Então, passar a palavra aí para o nosso querido professor Marcos Cintra. Obrigado. Prazer estar aqui falando com todos, boa tarde. Eu queria começar dizendo o seguinte: eu estou, pela primeira vez, conhecendo a população casualmente hoje. E eu me apaixonei por ele. Não os companheirismo político, por participar do mesmo grupo, por qualquer compromisso econômico, financeiro, mas pelas ideias que me chamaram a atenção. Principalmente pelas características de determinação, coragem e ideias modernas. Ideias que fazem parte do nosso mundo digital. Não estamos olhando para trás. Através do retrovisor, ele está olhando para frente. E eu me interessei. Isso faz 1 mês e meio, 2 meses. Foi quando, conversando com o Felipe, fui trocando ideia com ele algumas vezes, e chegou até esse convite, se eu poderia participar do governo, o que eu aceitei com uma honra enorme. Mas eu queria dizer o seguinte: eu fui, diferentemente de você, viu, Pablo, eu sempre fiz política em grandes partidos, com dinheiro público, com estruturas, etc., etc., e foi a minha maior decepção. Eu vi que nós vivemos um sistema absolutamente ilusório, um sistema que engana a população brasileira. É por isso que, quando eu vi uma visão política diferente dessa que eu vivi, e, apesar de tudo, ele é um candidato independente. Nós não temos, praticamente, candidatura independente no Brasil. Agora, ele conseguiu um partido, que não é lá o melhor dos partidos, quem sabe, mas ele conseguiu uma candidatura independente num país onde os partidos políticos são cartórios, e se eles querem dar legenda para alguém, eles dão, se não quiserem, não dão. Não quiseram dar para ele. Ele se virou e conseguiu. Isso, para mim, foi a maior a demonstração de que, quando uma pessoa quer, independentemente das limitações, dos marcos legais, independentemente de tudo, se a pessoa está determinada a determinados objetivos, ele conseguiu. Conseguiu de um jeito, pode não ser o mais bonito, pode não ser o mais chique, pode não ser aquele que tenha dado a ele nada, mas hoje ele é um candidato com condições de assumir a coroa, a joia da coroa da política brasileira.
Prefeitura de São Paulo é a joia da coroa. É a maior vitrine para qualquer político brasileiro. Não é ser governador, não é ser governador de São Paulo, é ser prefeito da cidade de São Paulo. Ele, apesar de todas essas limitações, chegou onde chegou. Isso me entusiasma. Como eu falei, eu nunca tinha ouvido falar nele antes. Aliás, minto. O meu treinador de tênis é seu fã, fez todos os seus cursos, disse que você mudou a vida dele, etc. Mas eu sempre ouvi essas coisas, como eu nunca entrei nos seus programas de mentoria nem nada. Mas eu nunca tinha ouvido falar no Pablo Marçal, a não ser assim, nesses contatos amplos. E quando eu vi a postura política, a determinação, a coragem, e, sobretudo, a capacidade de tirar debaixo do tapete a podridão da política brasileira, é o que ele está fazendo. Ele está mostrando com a maior transparência possível o que é a política convencional. Ele é aquele que está lutando contra um sistema que está, inclusive, cooptando várias das lideranças conservadoras, liberais, às quais eu sempre me filiei, mas estão sendo cooptadas. Ele disse não. Então, isso me encantou. É por isso que, como eu disse, eu me apaixonei por ele platonicamente. Estou achando que eleito prefeito vai ser uma marca de grande esperança, de mudança na política brasileira, não só em São Paulo, mas, como eu disse, São Paulo é a maior vitrine política do Brasil, é a joia da coroa. Se alguém vai bem na cidade de São Paulo, pode almejar o que quiser do ponto de vista político. Secretaria de Finanças, é uma secretaria chata, é uma secretaria que mexe com dinheiro, só quer dizer não para gasto, controle, tributa. Eu fui delegado, secretário da Receita Federal, fui secretário também de Finanças em São Bernardo do Campo, aqui em São Paulo 2 vezes, Planejamento e Desenvolvimento Econômico. Mas a Prefeitura de Finanças é essencial, porque ela cria os meios para que os projetos políticos sejam concretizados, através de controle, através de gastos eficientes, através de uma ordem e de prioridades importantes e, sobretudo, através de avaliação de produtividade de tudo aquilo que é feito. Nós sabemos que a Prefeitura de São Paulo hoje é uma prefeitura que desperdiça muito dinheiro, tem muitos recursos, mas está quebrada. Fazia tempo que eu não li o balanço da prefeitura. No dia seguinte que o Felipe me convidou, eu entrei no site da prefeitura e li o balanço. Primeira observação, a prefeitura tem 80 bilhões de reais de passivo descoberto. Ela tem 80 bilhões a pagar mais de tudo aquilo que ela tem a receber, passivo a descoberto. Mas ela tem caixa. Tem caixa, é verdade. Tem 25 bilhões de caixa, 30 bilhões. Só um gasto anual de mão de obra da prefeitura é 40. Que garantia isso dá de que essa prefeitura é solvente? Muito problema. E o futuro da cidade de São Paulo? Qual é a perspectiva com um balanço como esse, com 80 bilhões de passivo a descoberto? E o passivo atuarial do sistema previdenciário? Mais de 230 bilhões de reais. 2 orçamentos da cidade de São Paulo é passivo atuarial que vai comprometer pagamento de aposentados e pensionistas no futuro. E não vai demorar muito, não. Aliás, um problema que está acontecendo não só aqui em São Paulo, está acontecendo, inclusive, no sistema previdenciário nacional. O INSS, a Seguridade Brasileira, vai à falência se não houver uma rápida e urgente reforma do sistema, além daquela que já foi feita, que já foi praticamente desfeita ao longo desse tempo todo. Então, vejam, eu acho que ser secretário de Finanças é ajudar colateralmente nos grandes projetos que ele tem. Eu, quando fui secretário do Planejamento de Desenvolvimento Econômico, tentei lá atrás, fazer um plano de desenvolvimento inclusive, um dos grandes projetos que eu desenvolvi como secretário de Desenvolvimento, quando estava aqui em São Paulo, era o estádio do Corinthians, que você mesmo menciona, que levou o desenvolvimento para Itaquera.
E a nossa ideia era fazer um projeto de descentralização da atividade econômica, como esse que ele está propondo. Mas o que acontece? Funcionou um pedaço. Faltou um líder forte. Faltou um líder que enfrente as dificuldades. Todos aqueles com quem eu trabalhei, sem nenhum demérito, aprecio, se sentiram oprimidos pelo peso do status quo e não conseguiram romper as dificuldades que um administrador para a cidade de São Paulo precisa fazer. Então, eu acredito que os projetos que o Pablo Marçal já tem desenvolvido vão necessitar de recursos, mas aí vem a grande pergunta. Mas uma cidade em dificuldade econômica, como é que ela vai cumprir esses projetos? E aqui eu queria dizer para vocês o seguinte: São Paulo é a cidade mais rica da América Latina. Eu acabei de dizer que ela está falida financeiramente, mas ela é rica economicamente. Ela tem um potencial de alavancagem de recursos através da securitização de solo criado, que está sendo mal utilizado por todas as prefeituras, desde que eu, como vereador, apresentei o projeto em 1966 de criação do CEPAX. E eu criei o CEPAX em 1966 como vereador. E esse instrumento está sendo mal utilizado. É utilizado muito aqui em São Paulo, utilizado no Rio. O projeto do Porto Maravilha é feito com CEPAC, mas um uso medíocre, tímido, e não o que uma pessoa como o Pablo Marçal vai poder fazer. O que me estimula a trabalhar com ele não é tanto nem os seus projetos, que eu vi o plano de governo, acho que são todos viáveis, mas é a capacidade de liderança que essa pessoa tem, que eu nunca vi em política, e eu faço política há 40 anos. A vontade, a coragem, sobretudo a insistência no objetivo, na obtenção de seus objetivos, me estimulou muito. Então, a mensagem que eu queria dizer para vocês é o seguinte: eu fiquei muito conhecido na década de 90, de novo, com o projeto do Imposto Único. Acho que nenhum de vocês aqui se lembra, mas foi depois, no ano 2000, virou uma coqueluche, foi muito discutido aqui no Brasil. O projeto do Imposto Único é um projeto que, mais para frente, deve-se pensar nele novamente. Mas, né, esse projeto marcou a minha presença política. Redução de imposto. Eu acho que a cidade de São Paulo, apesar de estar numa situação de dificuldade econômica, tem condições de alavancar recursos sem elevação de impostos, que tem sido a tônica desse governo nos últimos 2 anos. Não cortam gastos, não têm gastos eficientes, não cortam despesas desnecessárias, simplesmente aumentam impostos no lombo da sociedade brasileira. E eu acho que São Paulo, pelas razões que eu acabei de dizer, vai precisar recursos, vai precisar mais eficiência, mas não vai precisar aumento de impostos para realizar esses projetos. O que nós vamos é transformar essa riqueza potencial que a cidade tem em cash, em dinheiro, para transformar a cidade de São Paulo naquilo que a população paulistana merece ter. É isso que eu queria trazer como depoimento aqui ao Pablo Marçal. Como eu disse, eu lhe admiro como pessoa, como personalidade, como determinação, como liderança. E eu tenho certeza de que, com uma pessoa como você dando cobertura aos meus projetos, eu também sou um pouco idealista. Quando eu falei em imposto único, muita gente disse que eu estava sonhando, idealista, etc. E é verdade. Acabou não acontecendo. Com uma pessoa como ele, eu acho que ele estimula aqueles que trabalham com ele. Então, eu queria dizer, Pablo, que eu estou muito honrado de ter aceitado o seu convite. Espero contribuir na medida das minhas possibilidades para o seu governo. Tenho certeza que você será eleito,
você tem uma votação incrustada na cabeça do paulistano, que muitas vezes não aparece nas pesquisas e nos levantamentos de eleitores. E eu estou muito esperançoso de que você tenha sucesso e possamos, junto com toda a equipe que você está montando, transformar a cidade de São Paulo naquilo que ela merece ser e naquilo que ela pode ser e será, com toda certeza. É isso aí. A honra é nossa. Obrigado por ter aceito o convite. Para mim, a Prefeitura de São Paulo, numa comparação, é como se fosse uma espaçonave que estava faltando um astronauta que conhece a viagem espacial, né, para compor essa gestão aí, principalmente financeira. Você vê que a maioria dos políticos, se você fizer uma pergunta para eles, se vocês quiserem pegar um político no quebra-queixo, eles não sabem a diferença de custo e despesa. Custo é aquilo que você aplica e vai dar retorno e despesa vai embora. E a maior parte dos recursos também, estudando o orçamento da Prefeitura de São Paulo, é despesa. Uma das grandes despesas que a Prefeitura de São Paulo tem é 648 milhões gastados com mídia, sendo que a gente pode economizar esse dinheiro para usar em outros lugares para atender a população e informar elas, inclusive, no próprio celular, né? E a gente vai propor isso. Eu quero que vocês saibam que nós não temos compromissos financeiros com nenhum partido e nenhum empresário, nenhum banqueiro, diferente de todos os outros candidatos. Nós somos o único projeto que não tem dinheiro público. Eu não coloquei nenhum real meu, não coloquei nenhum único real de empresa nenhuma minha. Inclusive, as redes sociais caíram, Sintra, porque eu estava fazendo um lançamento e não tem nada a ver, né? Foi um lançamento lá com pitches que eu fiz antes de iniciar a campanha, e aí acabou entrando nesse dilema aí. Resumindo, não há nada que possa ser feito que vai parar esse movimento. O pessoal que está conversando aí, faz silêncio, por favor. Precisar de conversar, já pode usar lá fora. Está liberado lá fora. Obrigado. O que eu quero que todo mundo saiba é que esse projeto é sério e, às vezes, eu olho para alguns de vocês e vejo uma feição de insatisfação, como se eu não fosse a pessoa certa para fazer isso. A verdade é que, abrindo o coração para vocês, isso é um julgo desigual que está acontecendo. Eu estou lutando sem as minhas redes sociais, sem padrinho político, sem... nunca na história de São Paulo fui atrás, nunca. Alguém lutou contra a máquina municipal, estadual e federal juntos. Nunca. Bolsonaro está apoiando de um lado, acho que foi uma das decisões mais erradas da vida dele, isso é uma sugestão minha para ele, tá? Não é um confronto, não entenda como confronto, Bolsonaro, mas ele acabou escolhendo esse caminho. Lula, já sabe, está apoiando Boulos, e todas essas esferas estão contra aquilo que eu estou fazendo. Então, eu, de fato, né, o Sintra ele é um dos maiores conselheiros que a gente tem, ele vem cobrando a postura, você tem que fazer isso aqui, e ele é um dos caras que tem a mente mais renovada que eu conheço, porque, pela experiência, ele poderia só falar, isso aqui funciona assim, mas ele fala para a gente, quando vai dar o conselho, olha, mas você sabe o que você está fazendo, pelo menos pondera. Então, está aqui, à minha direita, à minha destra, aqui, alguém de muita experiência que me dá um conforto absurdo em sentar nessa gestão e colocar alguém com a experiência, um homem tão tarimbado, tão respeitado pela sociedade paulistana. E o primeiro ato nosso ali, né, falando de finanças na Prefeitura de São Paulo, vai ser revisar 100% dos contratos. De novo, vou repetir, nós somos... Na verdade, só tem 3 candidaturas viáveis, a não ser que aconteça uma catástrofe, né? A gente está falando de democracia, e democracia ela é movida pela popularidade. Então, nós não temos quarta viabilidade. Tá ali os 3 que estão na frente, a não ser que alguém desista ou alguém vá preso, que, inclusive, nós vamos tocar nesse assunto aqui. Esse assunto que ontem fez com que, de forma... talvez inusitada, eu fui expulso de um debate, eu não ofendi, eu falei que vou fazer, e aí acabei perdendo a minha fala justamente por isso, mas é tema para daqui a pouco, eu vou abrir para vocês. Tem mais uma pessoa para entrar? Se não tiver ok, a gente anuncia depois. Bom, para pôr na tela aí. Essa aqui é do Fábio Zanini? Vai colocar aí?
Bom, então, dando continuidade aqui na questão da efetividade, da eficácia do plano de governo que a gente escreveu, a gente vai anunciar aí a indicação do Pablo para a Secretaria de Saúde, que é uma das principais bandeiras que o Pablo tem colocado no plano de governo e nas entrevistas e debates, que é justamente a questão das filas, né? Tanto a fila de exames quanto a fila de cirurgias. E então a gente quer colocar aí na tela, porque ele hoje é o atual secretário em outro local, então ele vai entrar, não pode estar presente aqui pessoalmente, fisicamente, mas vai entrar aqui pelo Zoom, que é o Wilson Polara. O Wilson Polara foi secretário, junto comigo, inclusive, aqui em São Paulo, de 2017 e 2018, foi presidente também do IANSP, que é o Hospital do Servidor, aqui de São Paulo, e é um dos maiores especialistas em gestão hospitalar e gestão de saúde. O Wilson Polara foi a pessoa que criou o programa de utilização de espaços ociosos em hospitais privados para que as filas pudessem ser justamente zeradas aqui em São Paulo. Então, na época, quem se lembra, em 2017 e 2018, foi criado um programa pelo Wilson Polara, e por isso ele foi secretário, e foi brilhante. A gente pôde ter atuado junto ali em 17 e 18, e apresentei o Wilson para o candidato Pablo, e próximo prefeito, e ele gostou muito do perfil, e exatamente é a pessoa que sabe, como disse aqui o Pablo sobre o Sintra, é o astronauta que sabe chegar lá no destino. E esse cidadão que está aqui atrás da gente, o Wilson, ele sabe fazer isso, e a gente vai zerar essa fila. Isso, chegar a zerar a fila? O Wilson conseguiu zerar a fila, não só dos exames, mas também dos remédios, que era um problemão que tinha aqui em São Paulo, e agora a gente tem a questão das cirurgias também. Então, é a pessoa que sabe fazer isso. Vamos abrir para ele falar? Seja bem-vindo, e a palavra é com você agora, secretário. Obrigado. Estou muito honrado. Obrigado, Marçal. Obrigado, Sabará. O Cita deve ter lembrado de mim. Eu fui conversar com ele, com o Marcos Quizil, a respeito de finanças de Santas Casas, na época que eu era secretário do Estado. E eu fico muito feliz porque o Pablo ele tem uma capacidade de falar aquilo que você quer ouvir. E ele pegou a coisa na veia. Porque o grande problema na saúde, eu costumo dizer, é a espera. A espera é cruel. Nós não podemos acrescentar nenhum sofrimento que o paciente tem, além que já tem da própria doença. Então, nós não podemos nos dar ao luxo de pedir que ele espere meses, dias, semanas, por qualquer coisa. Então, isso é fundamental e nós sabemos como fazer isso. É puramente uma questão de oferta e de demanda. Se eu tiver uma demanda maior do que a minha oferta, eu crio filas. Se eu conseguir acertar a demanda à minha oferta, eu não tenho mais filas. Então, isso foi aplicado em São Paulo em 2018, logo no início do governo, e durante 90 dias nós conseguimos zerar as filas de exames e também a questão dos remédios, que as pessoas demoravam para receber remédios, que alguns que teriam que receber o remédio em casa não recebiam, as unidades de saúde eram pouco abastecidas de remédio, então nós criamos também um programa chamado Remédio Rápido. Outra coisa muito importante é que muitas vezes a demanda local ela está com um estoque muito grande, a gente chama. Número de pessoas muito grande esperando ou uma consulta ou um exame num determinado local. Se a hora que nós terminamos, que nós acabamos de atender a essas pessoas, aquela estrutura não passa a ser mais necessária. Então, nós fizemos um programa com 12 carretas
uma de cada especialidade, que ia nos locais e faziam a correção da fila em cada um dos locais. Outra coisa muito importante é que nós devemos dividir São Paulo em regiões de saúde. São Paulo não é uma única região. E nós dividimos São Paulo, naquela época, em 6 regiões de saúde: Norte, Sul, Leste, Oeste, Sudeste e Centro. Cada uma delas tinha um hospital eleito, que nós chamamos como hospital estruturante da região. E é o que nós devemos continuar fazendo. São todos programas que nós iniciamos, alguns conseguimos terminar, outros ficaram pelo caminho, e a minha maior vontade é poder contribuir com o governo do Pablo Marçal, que está se demonstrando uma quimera, uma esperança para muita gente, e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de poder me dedicar para que isso ocorra. Bom, obrigado, colega Wilson. E lembrando, o único e primeiro candidato a mostrar o time. Começar a mostrar o time. A gente vai a cada semana aí, nos próximos dias, começar a colocar outras pessoas também que o Pablo tem conhecido para indicar. Não tem nenhum outro candidato que está fazendo isso. Assim como estão copiando o jeito dele de fazer os cortes, né? Vários candidatos agora fazendo corte também, o jeito de comunicar. Já vão começar a copiar também e vão mostrar o time. Tenho certeza, Pablo, que vão começar a fazer isso. Mas você foi o primeiro a mostrar que não só você tem capacidade de chegada, como uma pessoa aguerrida que está na boca do povo aí, os bonés mais vendidos lá no 7 de setembro, os itens mais vendidos no 7 de setembro eram os seus bonés, e continuam. E não é a gente que está fazendo, hein? O pessoal está fazendo. E agora o primeiro candidato a prefeito de São Paulo que já está apresentando o time, e é um time experiente, um time que sabe fazer. Então, já vão te copiar, mas antes que copie, a gente registra aqui que você é o primeiro que está fazendo isso. Parabéns, é uma honra estar perto de você assim, nesse projeto. Obrigado ao Wilson, né, por ter aceitado também o convite. É sempre muito bom você descobrir quem é dono de uma ideia, né? Eu prometo no meu governo, e falando para você sempre me cobrar, você e o Sintra, quando a ideia for de vocês, a gente nunca vai levar essa fama sozinho, tem que dar para quem é autor disso. Então, o Wilson ele criou essa revolução, e eu estou prometendo em 18 semanas, que são um pouco mais de 100 dias, o que eles conseguiram fazer em 90. Então, dá para fazer? Já fizeram, né? Agora, o descaso de hoje, inclusive, vai ter um adendo, né? Se não conseguir resolver isso em 18 semanas, a gente vai colocar um cheque na sua mão, né? Eu falo da população para resolver isso sozinho. Não tem como não resolver. Isso é uma das promessas que eu estou dormindo e acordando pensando nela. Eu acredito que a primeira coisa que a gente tem que tratar é a saúde. As pessoas têm que estar em paz. É claro que a gente não para à frente de segurança pública e não para a educação para isso, mas esse tripé, as pessoas têm que estar bem. Para mim, é um dos mais importantes. Sobre a viabilidade do nosso governo, eu deixo bem claro para vocês que é impossível poder chegar aqui e poder receber um sim do Sintra, do Sabará, do Wilson e de tantos outros que a gente está submetendo agora no processo seletivo, né, para fazerem parte da composição desse governo. Eu sei que é uma grande oportunidade que a gente tem de fazer uma política diferente. De novo, eu quero ressaltar. Eu sei que ainda sou visto como um imbecil, só que se eu não chamasse a atenção do jeito que eu estou chamando, não teria como nem competir com esses caras. De novo, o dinheiro que eu recebi de doação de pessoas, que deve dar um pouco mais de 3 milhões, falando de finanças, é absurdamente desproporcional contra uma campanha do Guilherme Boulos de 67 milhões de reais. Eles estão recebendo mais de 120 milhões de reais em dinheiro público e eu quero inaugurar uma fase nova na política. E é nisso que eu peço atenção do povo. Nós precisamos acabar com essa gastação de dinheiro público. Isso é um absurdo. Quem não é gerador de riqueza não entende o que é 1 bilhão, não entende o que significa isso. E a gente gasta 5 a cada ano par. Ou seja, todos os anos a legalização do mensalão
gasta dos cofres públicos 2,5 bilhões todo ano. Aí você fala, mas o Brasil tem trilhões. Pois é, mas tem milhões de pessoas passando fome. O Lula defende a tese de acabar com a fome e acabou doando 30 milhões para a campanha do Boulos. Não faz sentido. Eu não quero pegar no pé do presidente, eu quero que a política realmente mude. E aqui eu vou ressaltar todos os dias, faltam 12 dias para a eleição. Eu, Pablo Marçal, não tenho um sonho de ser prefeito e nem de presidente. O que eu tenho é uma missão de contribuir com essa cidade. E eu tenho certeza que hoje o presidente da República tem menos importância do que o prefeito da cidade de São Paulo. O Sintra colocou isso muito bem, tem mais do que o governador do estado, que aqui é uma cidade que, dando certo, o futuro do Brasil começa a respirar de volta. Então, assim, eu não estou de brincadeira. Alguns estavam aí nos corredores enquanto eu chegava, né? Eu fui noticiado. Será que ele vai desistir? Não tem chance de desistência. Isso não existe, essa possibilidade. Já passamos todas as fases, não tem como voltar atrás nisso aqui. A confiança que o povo tem dado na rua é absurda. De novo, eu não sou alguém contra a imprensa. Por favor, acredite na minha declaração. Não sou. Só que dá para perceber quem de fato está militando com quem faz os pagamentos para vocês. Eu continuo respeitando, eu amo a liberdade, eu quero é que vocês falem mal de mim. Inclusive, eu sou o único candidato que tem coragem de postar alguém falando mal. Eu tenho coragem de pegar o vídeo do Silas e repostar na minha rede e falar aqui que ele está falando. Não tem problema, eu peguei o vídeo que o Bolsonaro compartilhou no WhatsApp e pus na minha rede. Eu não tenho problema com vocês falando mal de mim. Marcelo, você tem problema com o quê? Com injustiça. Eu já fui injustiçado várias vezes. No mundo dos negócios, vocês que estão fazendo, eu acho que tem que continuar fazendo mesmo. Tem que ficar procurando para achar alguma coisa da minha vida. Eu encaro como uma grande consultoria. Apesar de ser gratuita, tudo que tiver errado, eu me proponho a corrigir, está tudo bem. Agora, eu quero que vocês ouçam da minha boca. Eu respeito vocês, eu respeito a imprensa. Se sentar numa boa comigo e fizer a pergunta propositiva e, de fato, quiser tirar meu melhor, vai ter meu melhor. Mas se vier, como alguns estão fazendo, eu vou mostrar o outro lado também. Porque o povo não suporta isso. Eu quero uma imprensa livre. Livre sabe de quê? Livre de governantes que pagam vocês para ficar falando o que vocês têm que falar. Isso é muito chato. Então, esse governo é um governo de seriedade. Eu lamento muito o debate ter terminado do jeito que terminou ontem. Eu acredito que o Flow não tem que fazer debate, que o Flow assume um lado na política, recebeu o dinheiro da prefeitura e fez um papelão ontem, que, inclusive, meu segurança, que é enfermeiro, teve que atender o rapaz. Reprovei completamente a agressão que o Duda Lima fez contra o Medina e o soco que o Medina desferiu contra ele. Eu não sou desses. Você vai investigar minha vida, você vai ver que eu não sou de encostar a mão em ninguém. Eu acho que quem é muito ruim das ideias tem que sair no braço. Então, os dois, para mim, estão reprovados, assim como o da Atena. Então, tem 3 pessoas que precisariam tomar mesmo destino, e eu faço um desafio aqui para a campanha do PSDB e do PMDB, que afaste o Duda Lima e que afaste o da Atena. Automaticamente, o Medina também vai estar afastado. Por quê? Para ter isonomia. Faço questão. Já está, inclusive, noticiado. Caso entendam que isso realmente é uma conduta indevida, que para mim a pessoa da minha equipe está afastada automaticamente, sendo que o PSDB tem que fazer a mesma coisa e o Duda Lima também, que ele realmente começou aquela confusão. Sobre o encerrar do debate ontem e a expulsão faltando 10 segundos. Eu não mexi, não ofendi, não toquei na honra. Eu falei que vou prender, inclusive o Zanini, da Folha de São Paulo, acabou de postar aí, acabou de publicar, que o Ministério Público Federal defende continuidade de investigações sobre Nunes na máfia das creches. Acabou de publicar agora há pouco. Ele mais, inclusive ele está aqui, ele e mais de 100 pessoas estão envolvidas nisso. É muito fácil usar o dinheiro público para fazer propaganda enganosa de processo meu há 20 anos atrás, que eu não devo absolutamente nada. Inclusive, na própria sentença, mostra que eu não levei nem um único real. Eu recebi salário de um canalha que me contratou para arrumar computadores. E aquilo manchou, sim. Se eu pudesse não passar por esse caminho, eu teria passado. Eu tinha carteira assinada aos 16 anos de idade. Eu saí desse primeiro emprego. Eu queria entrar na faculdade, não tinha recurso. Meus pais não puderam pagar isso para mim. E eu fui trabalhar para esse cara sem carteira. Eu fiquei sem entrar por 6 meses na faculdade. Quando eu consigo um emprego, eu entro na faculdade na metade do meio do ano para frente e tenho longos 13 anos de carteira de trabalho assinada. Resumindo, se eu fosse bandido, como a Tabata fala que eu sou,
Eu não ia trabalhar numa companhia quase 8 anos e ter 13 anos de carteira. Ela, inclusive, teve que apagar os vídeos, que a Justiça, pela primeira vez, eu quero agradecer, né? Não sei como que a gente conseguiu. Pela primeira vez, a gente conseguiu um direito de resposta. Lá no meu Instagram, já virou Instagram do Boulos, de todo mundo lá. Agora, eu não vou deixar de falar o que tem que falar por conta de postagem de direito de resposta. Eu quero que vocês saibam que, como vocês não me conhecem, igual esse aqui me conheceu há pouco tempo, acabou fazendo um método de IP, aproximando da minha família. Esse cara aqui tem um coração incrível. Queria que vocês, antes de bater nele na imprensa, estudassem o caso dele. Tá? Vem de uma família muito rica, não precisa estar mexendo com isso, não tem interesse político nenhum, não pediu nada em troca. Ele olhou no meu coração, eu olhei no dele, ele falou assim, você quer mudar a vida das pessoas? Eu falei, quero. Esse cara aqui, para mim, é das grandes revelações que, inclusive, no futuro, vai ser prefeito de São Paulo. Estuda as pessoas. Inclusive, eu quero abrir para os jornalistas, quero abrir minha casa. Eu vou marcar um evento, quero que vocês, sem essas câmeras, vai ser proibido entrar com o celular, para vocês perguntar o que vocês quiserem, trocar ideia. Porque às vezes você fica olhando e fala, mano, o Pablo só quer lacrar. Eu não quero lacrar, é a única saída que eu tenho, gente. Eu poderia ficar calado e falar, não, beleza, Tramontina, você foi injusto comigo, eu vou aguentar calado. Mas eu não posso fazer isso. Eu estou diante de uma eleição injusta, desproporcional. É uma máquina gigantesca contra uma pessoa, é muita gente contra uma pessoa só. Alguém me ligou e falou, Marcelo, você tem noção do tanto de inimigo que você está fazendo? Mas se eu tiver o povo de amigo, o resto, para mim, vai passar como vento. O povo que me interessa. Então, assim, rasgando meu coração para vocês, eu não sou esse idiota. Essa eleição é desproporcional. Naquilo que eu tinha de vantagem, reconheço que as minhas redes sociais, fiquei sem elas. Só que o tiro deu errado, que essa rede auxiliar está com mais visualização do que a anterior. Não sei explicar, 4 bilhões. 4 bilhões de visualizações em menos de 30 dias. E aqui eu deixo meu recado e vou abrir para perguntas para vocês. Por favor, se vocês querem nobreza de um candidato, não fique favorecendo alguns, ou um ou dois, e tenta desfavorecer os outros. Se é para investigar, eu sou o primeiro. Tássio Renan é meu braço direito na vida. Quantas vezes ele viu pessoas pedindo propina para mim e eu nunca paguei nada de propina para ninguém, você nunca vai achar. Esse homem sabe a minha conduta. Esse cara está há muitos anos comigo. Existem projetos meus no setor imobiliário que não andam por causa de propina e eu sou o que eu chamo de carne de pescoço. Eu largo o projeto, mas eu não pago. Eu estou querendo propor de verdade. Estou propondo e vamos tocar uma prefeitura diferente. Tem muita gente dolorida com o que está acontecendo porque está com ciúme de direita. Deixa eu te falar uma coisa. Quem está precisando de comida não quer saber de esquerda e de direita. Estou de saco cheio desse assunto. Ninguém aguenta mais essa discussão ideológica, a gente vai emburrecer como povo. Eu fiquei muito triste de ver gente comemorando o soco que alguém da minha equipe deu no outro, falando agora está 1 a 1, eu não me alegrei com isso, eu não acredito nesse modelo de sociedade. Muitas vezes no mundo dos negócios, vocês não vão nunca investigar isso, mas eu sugiro que você investigue. Sócios que deixaram de ser sócios, eu assumi prejuízos, só para a pessoa ir embora em paz. Até pouco tempo atrás, de verdade, eu, mesmo sendo jurista, nunca tinha processado nenhuma única pessoa. Meu primeiro processo foi por causa de política. Não tinha processado uma única pessoa. Esse cara aqui, com todo o corpo jurídico dos meus negócios, trabalharam a vida inteira só defendendo de processo. Eu nunca fui arrumar confusão nem processual com outras pessoas. Eu realmente faço aquilo que eu acredito. Só que depois que eu entrei na política, não tem como seguir sem processar os outros. Depois que eu ingressei em 2022 na política, meu primeiro processo foi contra a Band e Rede Globo, querendo participar de um debate que não deixaram eu participar. Marcelo, você tem raiva da Rede Globo? Nenhuma. Zero. Só que eu queria pedir para vocês, isso é um apelo de um cidadão que quer chegar até o final da eleição com nobreza, mas não tem como. Por favor, não distorçam as informações. A nossa candidatura é viável. Não tem nada que possa derrubar essa candidatura agora. Não tem. Eu asseguro para vocês, juridicamente falando, não tem o que derrube isso. Eu passei em todos os testes. Teste de alguém falar, você quer um contrato? Você quer uma secretaria? Eu fui atrás de grandes players da política e eles me tentaram me dissuadir de todas as formas para vir vice de Ricardo Nunes. Eu não acredito no governo do Ricardo Nunes. E quando eu falei, eu não estou falando para lacrar,
eu vou ajudar a Polícia Federal com provas. Ele vai para a cadeia, certeza. Porque fez merda. Desculpa usar essa palavra. Recebeu dinheiro. Se foi pouco, se foi muito, não interessa. Tocou no dinheiro das crianças, arrumou um problema pessoal comigo. Tocou no dinheiro, inclusive fez tão mal feito que colocou conta da esposa e da filha. Lamentável ter que envolver a família nesse tipo de situação. Então, assim, me perdoe tocar nisso, ele vai sim. Agora, tem uma chance dele não ir. Se vocês ignorarem meu pedido como cidadão, se votar nesse cara, ele fica mais 4 anos e esses canalhas no poder, eles criam arranjos para se defender. O que eu mais tive foi proposta de pessoas falando, deixa que a gente resolve suas redes sociais. Não quero. Eu quero que seja na justiça, do jeito que está. O que eu mais tive foram grandes empreendedores aqui de São Paulo chegando e falando, pode pedir o tanto de dinheiro que você quiser que eu coloque na sua campanha. Eu falei, então põe aí, deixa eu ver o Pix. Não, tem que ser por fora. Não toquei nenhum dinheiro fora de campanha. Não mexo com isso, gente. É de impressionar, porque isso é normal na política. Se vocês são investigadores de verdade, eu faço um apelo. Vai atrás dos circuitos que envolvem esses candidatos, vocês vão ver rolando dinheiro à solta. De gente que está comprometida com contrato. Uma pessoa pediu uma secretaria para mim, Sintra, e falou assim, ó, eu coloco limpo dinheiro, 10 milhões na sua campanha pela cadeira X. Eu falei, já terminou? Eu não preciso, cara. Eu vou remar com 3 milhões, com 4, com o que vier, mas com o seu dinheiro não. O seu dinheiro é o mais caro que existe. E aqui a minha declaração, vou abrir para perguntas para vocês. Obrigado por vocês me ouvirem. Eu não vendi a prefeitura para ninguém. Não devo satisfação dela a não ser para o povo. Se eu falei que em 18 semanas todo mundo vai estar zerado na fila de exame, em 18 semanas ela vai estar zerada. Se não tiver, eu vou te pagar em dinheiro. Esse homem aqui, ó, vai ajudar a gente a recuperar o caixa dessa prefeitura, vai ajudar a tirar esse passivo que a gente tem monstruoso. Nós iremos tocar com a maior seriedade e vai ser um governo revolucionário. Para quem está ansioso sobre o presidente da República, eu vou cumprir esse mandato com o maior prazer do mundo em 1.460 dias. Eu vou dar minha vida nisso. É isso que eu vim falar para vocês. Então, já está anunciado o Sintra, o Wilson. Aí, durante a semana, eu vou apresentar mais nomes, que a gente está nessa fase de depuração. O Sabará é do Republicano. Você é de qual partido que você é filiado? Ele é filiado ao PP. Depois disso, eu quero dar as aberturas para os partidos. Ninguém está falando que Republicano nem PP está me apoiando, só para você saber. Mas depois, não devendo nada para ninguém, vou chamar o presidente do PP, que é o Ciro, o Marcos, né? Vou chamar pessoalmente e falar, quero dar abertura para vocês, mas vocês vão ajudar a fazer uma gestão eficiente. Não quero companheirada dentro de Prefeitura de São Paulo. Muito obrigado aí, boa noite a todos. Quiser fazer pergunta, tem perguntas? Boa tarde, eu sou a Mara Luque, do canal My News. Professor Sintra, tudo bom? Grande mestre. Professor, você falou da Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo, o caixa da Prefeitura de São Paulo, é um dos melhores do país por conta da reforma da Previdência que foi feita. Você disse que não, que tem uma data, que essa prefeitura. Então, a minha pergunta é, qual é esse prazo? Porque até hoje, inclusive, todos os investimentos que foram feitos com esse dinheiro que está no caixa. A reforma da Previdência da Prefeitura de São Paulo foi uma das mais bem-sucedidas do país. Para quanto tempo dura esse dinheiro? Você falou, não, eu estou vendo que isso vai colapsar. É a minha primeira pergunta. E, na sequência, você vai fazer o imposto único, porque uma das grandes reclamações dos empreendedores paulistanos é o peso do imposto. Você vai fazer um imposto único em São Paulo? Olha, imposto único não dá para fazer, porque isso depende de legislação federal. Quem sabe no futuro, né, Pablo, a gente consiga trabalhar um pouco mais nisso. Mas um prefeito engajado num projeto como esse tem muita influência. Tem muita influência, inclusive no Congresso Nacional. Que está passando pela reforma, pela votação da regulamentação da reforma tributária. Para, eventualmente, trabalhar em todos esses temas que são nacionais, mas o peso de um prefeito da cidade de São Paulo é muito grande. Consequentemente, esse é um tema que pode, sim, ser discutido. Mas, evidentemente, o imposto único não é um tema
municipal. Imposto único é um tema nacional, teria, portanto, que ter uma legislação nacional. Agora, com relação à situação da prefeitura, é um balanço da prefeitura, é só pegar e ler. No momento em que você tem dívidas que superam os seus ativos, o seu circulante, em 80 bilhões, dependendo desses prazos, esses gastos não vão ser suficientes, os recursos não serão suficientes para cobrir os gastos. Qual é o prazo que você dá para esse colapso? Não, isso daí vai depender. A primeira coisa, Previdência. A Previdência já está hoje com um déficit gigantesco nacional e, inclusive, no âmbito municipal. Existe um déficit atuarial grande e ele vai se agravar na medida em que, demograficamente, você vai tendo cada vez menos pessoas contribuindo para mais gente aposentada. Mas em São Paulo? Isso é coisa para 5 anos, isso é coisa para 10 anos. Mesmo com o aumento da contribuição dos aposentados em São Paulo? Mesmo com o aumento da contribuição, o governo federal já está dizendo que vai precisar fazer também uma reforma previdenciária urgente, caso contrário, a Previdência Nacional pode quebrar. Olha o que aconteceu com a Grécia, olha o que está acontecendo com a França. Nós corremos o risco de, muito em breve, ter o mesmo problema. Então, primeiro, o fato de você ter caixa quer dizer que você tem aquilo guardado para fazer despesas imediatas. Agora, se os seus credores vierem cobrar no tempo hábil, você tem que ter o passivo circulante pelo menos igual ao seu ativo circulante. Então, não é uma situação tranquila a questão previdenciária em São Paulo? Porque o que se coloca... E vocês pensam em aumentar a contribuição dos aposentados? É isso que eu falei. Uma das coisas que marca a minha presença, o meu pensamento, a minha ideologia econômica é não aumentar imposto, é maximizar o uso de imposto. Existe desperdício, existem outras maneiras, e eu vou preconizar, não é aumentar a contribuição, não. É criar um novo mecanismo de financiamento da Previdência, que não dependa de mão de obra. A mão de obra independente hoje está tomando conta da mão de obra CLT, e o financiamento da Previdência é feito através de mão de obra CLT. Isso está minguando. Então, naturalmente, as fontes de financiamento da Previdência estão minguando. A Previdência pública já chegou ao ponto, aí eu não sei exatamente quanto é em São Paulo, mas chega até 17% da contribuição, em alguns estados até 20% da contribuição para a Previdência. Isso é insustentável. Se não financeiramente, é insustentável politicamente. Então, eu acho que há necessidade, sim, de se rever tudo isso que está hoje escrito no balanço da prefeitura. Eu não estou inventando nada. Eu posso dizer para você, eu fui convidado há 4 dias para participar desse governo, não me debrucei profundamente, mas a primeira coisa que fui fazer foi procurar o balanço. E mais ainda, procurei um dos maiores especialistas em contabilidade pública e privada, Stephen Kunitz, que é um gênio na área de contabilidade. Consultei e chegamos à mesma conclusão. Então, é uma questão de a gente, evidentemente, esmiuçar isso um pouco mais cuidadosamente, Omar, mas a situação não é tão rósea como parece. Pessoal, a solvência de um governo não se define pelo caixa, se define pelos seus compromissos e pelos seus recebimentos ao longo do futuro. Pessoal, e eu acho, só para completar, pode terminar. Eu acho que, se nós trabalharmos com os CEPACs corretamente e transformarmos os CEPACs num ativo negociável em bolsa, inclusive absorvido por fundos de pensão, São Paulo vai ter muito dinheiro. Isso não foi feito e estava no projeto original. Eu garanto para você, se nós conseguirmos isso, e com a capacidade e a liderança política dele, eu acho que nós conseguimos, em 2 anos nós vamos abaixar imposto e aumentar a arrecadação, no mínimo em 30%. Pessoal, eu tenho dois compromissos agora. Quem quiser fazer pergunta para mim, faça agora, e aí depois eu abro para o professor e eu preciso partir para os outros 2 compromissos. Vamos lá.
Agora sim. Alô, Marcela aqui da CBN. O senhor chama o Wilson Polara, que foi secretário, foi responsável pelo Corujão da Saúde, e traz também essa proposta, você fala em 18 meses... Semanas, 18 semanas finalizar a questão da fila, que se não for feito, isso vai ser dado um cheque. É basicamente um novo... Peraí, vamos lá. Oi. Bom, é basicamente um novo Corujão da Saúde. Te pergunto também, você foi buscar o Wilson Polara, Marco Sintler, disse que está atrás de pessoas que têm essa credibilidade e tradição, vai atrás de outras pessoas que foram secretários em governos, em gestões anteriores, como, por exemplo, de João Dória, que é o caso do Wilson Polara? na verdade, esse cara aqui, ele trabalhou com o João e rompeu com o João. Não querendo nem criar nenhum demérito em relação ao João, mas é o seguinte, ele não tem nenhuma influência aqui. Esse aqui tem um ideal parecido com o meu, que é muito diferente, né, do João e do governo que ele exerceu. E a gente não vai desvalorizar nada dele aqui, mas ele não tem nenhum tipo de influência. Então, a pessoa ter trabalhado com ele não quer dizer que ele converteu para a religião do João, né, assim dizendo. O cara é um idealista, o Wilson. O Wilson está lá em Goiânia agora, ele é secretário lá, ele é paulistano. E a planta de Goiânia, que tem 1,5 milhão de pessoas, é perfeito. Gente, o som tá ruim, hein? Ajuda aí, por gentileza. E ele é o cara que conseguiu fazer isso, a ideia é dele. É interessante que, para o candidato levar a fama, ele falou, eu tenho uma ideia brilhante aqui, você vai fazer e você vai falar lá na empresa. Eu falei, não vou não. A ideia tem que ser sua, você que vai falar. No mundo privado eu sei muito bem falar isso e não ficar precisando levar a fama de ninguém. Eu tive diversas ideias no plano de governo, mas isso aqui é composto por um grupo. Então não precisa ficar assim, eu tenho todas as ideias e tal. O Wilson, ele é um cara que dá conta de resolver. Ele já propôs, na nossa conversa, que a gente depurou com ele, soluções absurdas para resolver a saúde. Então, se tiver mais pessoas competentes no nível dele, do Sabará, do Sintra, o Sintra não fez parte do governo mencionado, vai ser convidado. Agora, se tiver influência da pessoa, aí está fora, aí não vai ser convidado, não. Eu não prometi nada para ele, você acredita? Ele é um cara que está sendo... Eu estou testando para ver. Não, eu estou testando ele diferente de todo mundo. É o cara que eu confio mesmo. E, inclusive, o mundo político fez de tudo para tirar o Sabará de perto de mim. Tudo. Por quê? Porque ele abriu todas as portas. Ele fala com todo mundo. Todo mundo conhece isso aqui, ó. Coisa que político não tem, o Sabará tem, que é coração. Realmente, ele tirou 3.500 pessoas da rua e nós vamos resolver esse problema da Cracolândia. Viu? A gente pega lá do nosso orçamento R$1 bilhão, da assistência, que é 2,6, 1 bi, é para tirar a gente da rua e o Ricardo tratou isso como um investimento, porque aumentou os moradores de rua, 23%. Ou seja, ele está colocando dinheiro para aumentar o povo em situação de rua. Isso aqui dá conta, já foi comprovado. 3.500 pessoas saíram e tem trabalho. A gente sabe só o jeito que faz, né? Depois a gente pode tratar um dia sobre o porquê que não zerar a Cracolândia, podendo zerar, né? Tem um interesse de alguém na política em não terminar de limpar Rio Tietê. É igual pagar alguém para limpar uma casa. Você paga alguém a vida inteira para limpar uma casa. Tipo, aí a pessoa vai lá, deixa sujar, ela mesma faz os dois serviços para continuar recebendo. Tem como resolver o problema. Da Cracolândia e do Tietê, que é uma coisa que é junto com o Estado de São Paulo, não é só a prefeitura. Próximo. Adriana da CNN, tudo bem, candidato? Tudo bem. Hoje, a ministra Carmen Lúcia fez uma advertência em relação à escalada da violência nas campanhas. Ela disse que a Justiça Eleitoral não vai admitir agressão física. Hoje, o senhor, depois do episódio, em um vídeo, disse que vocês vão entrar em uma guerra e que o povo precisa ficar revolto. Porque realmente o Datena precisa de ouvir, o Medina, que em legítima defesa fez isso, e o Duda Lima também. Então, assim, eles realmente precisavam desse puxão de orelha, né, da representante da Suprema Corte. Da minha parte, é zero violência, tá? Boa noite, candidato. Boa noite. Ana Luísa, da Folha. Tá meio ruinzinho mesmo, né? Boa noite, secretários. Ainda sobre esse episódio, eu queria esclarecer, candidato, porque depois que o senhor foi alvo da cadeirada do Datena, o senhor repetiu algumas vezes corretamente que a culpa era sempre do agressor e que nada justificava a violência.
E aí, como o senhor disse, o senhor encara o episódio de ontem como um ato de legítima defesa, né? Então, eu queria entender se o senhor realmente acha que um soco no rosto é uma reação proporcional a alguém que tentou Desproporcional. O Instituto de Legítima Defesa no Código Penal é repelir, está escrito assim no tipo penal. Eu amo falar isso, eu sou jurista, eu fiquei 5 anos na faculdade, eu tenho que falar isso toda vez. Acabei não seguindo carreira, mas sou apaixonado, principalmente de direito penal. O tipo penal fala repelir moderadamente. Eu acho que, pelo que ele fez e continuou incitando isso, é porque vocês não viram o que aconteceu antes. Eu não vou dar declaração, porque eu não quero comprometer o Duda, a gente registrou isso no boletim de ocorrência, tá? Ontem, a informação errada que a imprensa deu, infelizmente, é que o Medina foi detido, e não foi porque ele foi no carro nosso. Né? E ele registrou um boletim de ocorrência contra o Duda. Então, antes teve uma pequena agressão do Duda, né, batendo na mão do Medina, e ele falou algo que já é uma ameaça. Poderia ter registrado o artigo 136. É 136 a ameaça? 136. Só que registrou só o 129 por conta da agressão de natureza leve. Agora, se ele faz comigo, eu já provei que eu não preciso ir para cima. Eu já fui agredido por pessoas e eu só me afasto. É duro como homem falar isso e com virilidade que eu tenho, ver um cara igual o Datena sentar uma banquetada na minha cabeça e eu falar, poxa, de ferro, não sei quem me falou, 40 quilos, aquilo ali pode matar a pessoa. Então, assim, o que ele tinha ali naquela hora pelos meios, vou falar como jurista, configura sim a legítima defesa. Não precisava. Agora, a gente falar sobre a moderação, ou a porrada, ou o impacto, se ele girou o quadril, bateu com muita força, como ele não é um lutador, aquilo, né, na emoção pode ser configurado sim. Se ele é um lutador, se ele é um cara que é competidor e usa força excessiva, desconfigura a questão. Aí nós estamos falando de tipo penal. Aí a gente poderia desclassificar a legítima defesa. Mas o senhor reconhece que foi uma reação exagerada, até porque os vídeos mostram que não foi exatamente depois, não foi na hora que ele virou e deu um soco. Não, mas é igual todos. Todos os advogados que vão defender um cliente, ninguém reage imediatamente. Depende do que está acontecendo na emoção da pessoa, né? Então, ele meteu a mão no peito, derrubou, ele foi abaixar para pegar o celular, tomou o celular e continuou naquele clima que eu assisti todos os vídeos. Inclusive, a primeira coisa que eu fiz foi repreender ele. Falei, não deveria ter tocado na pessoa. E aí eu vi a camisa do jeito que estava, o peito dele bem vermelho. De qualquer forma, só para vocês ouvirem, da minha parte, não faz sentido agressão. Agressão, para mim, o cara perde o jogo. Agora, juridicamente falando, ele tem amparo, né, que ele foi agredido. É isso que eu estou falando, a minha visão e o jurídico. Se você perceber no mundo jurídico muitas coisas, você pode ter sua visão, mas você pode defender uma pessoa com o próprio amparo. Não é isso que faz aí, libertar o tanto de... Igual o pessoal está fazendo. Isso é o pessoal, tá? O pessoal quer liberar 24 mil traficantes que foram presos como traficantes, estão tentando de toda forma tirar esses caras da cadeia. Por quê? Porque a visão jurídica deles é que não tem que ficar na cadeia. Boa noite, candidato. Boa noite. Tudo bem? Eu sou a Ana, do Poder 360. Agora há pouco, o prefeito Ricardo Nunes deu uma entrevista para a gente e ele disse que o senhor teria incitado o seu assessor a agredir o Duda com um gesto com a cabeça, que o senhor teria feito, como se dissesse, pode agredir, pode ir. Eu queria saber se o senhor tem algum comentário a fazer a respeito dessa declaração. Tem. Se for verdadeiro o comentário dele, ele incitou o Duda, então, a meter a mão nos peitos do Medina. Se tem lógica o que ele está falando, eu nem vi. Eu só ouvi o soco pela pancada e logo me afastei. Então, assim, isso é loucura, né? Você é a primeira pessoa que me faz essa pergunta, eu já vi muitas pessoas. Foi agora há pouco isso. Ele deu Sim, não, mas várias pessoas, ele está falando isso já durante o dia. Se é verdade o que ele está falando, ele também mandou o Duda bater, só se for. O Duda estava caçando confusão, eu tenho um vídeo aqui, se vocês quiserem eu posso mostrar. Ele num motim ali fora, minutos antes, querendo criar uma situação, né, Luma? Inclusive está no celular da Luma o vídeo. Que a gente já contextualizou muito bem para a delegada lá, e quando a gente foi registrar o boletim de ocorrência. Esses caras não estão de brincadeira, né? Você mostrar a viabilidade em tomar uma prefeitura da mão desses caras que têm compromissos com 12 partidos, com facção criminosa e com tanta gente, esses caras estão dispostos a inventar qualquer conversa. Isso é uma mentira da parte dele, eu nem vi, é só pegar as câmeras lá de dentro. Pega as 4 câmeras que estavam filmando, nem para o lado, eu nem vi a situação.
Inclusive na posição que eu estava, que era essa posição. Nessa posição eu não conseguia nem ver a minha equipe. Foi a primeira vez que eu fiquei num ambiente onde eu não vi minha equipe. E aí depois, quando ele falou, você está expulso, eu fui caminhar para a porta da saída. Acontece. Aí eu fui sair pela esquerda. Infelizmente, teve que sair pela esquerda. Candidato. Pode falar. O Boulos confirmou que o Lula vai participar de 2 compromissos nessa reta final dele, aqui da campanha. O Nunes está citando o Bolsonaro cada vez mais aí nessa reta final. A sua estratégia para essa reta final é, digamos assim, escalar ainda mais novos secretários, chamar nomes de peso também para o teu secretariado? Qual que é a tua estratégia agora para essa reta final? Eu te acho um cara bem nobre, eu vou te dar a resposta que eu não daria. Eu ia responder a que eu sempre respondo, que a resposta era assim. Se eu contar, o Boulos vai usar, né? Eu não vou contar a estratégia. Mas eu vou te falar, acho que você merece saber. Não temos dinheiro para ganhar a eleição. Então, eu sou como aquele que está esperando o maná cair amanhã. E é muito ruim, cara, porque eu posso pegar meu celular aqui e transferir 30 milhões para essa campanha, mas eu não vou fazer. E vou explicar por quê. Porque eu fiz uma promessa lá em casa. O dia que a Polícia Federal foi lá na minha casa, minha esposa falou, você nunca mais vai mexer com política, né? Eles revirando lá por conta de política. Coloquei dinheiro na minha campanha. Tudo que a gente gastou foi mais barato do que contratar táxi aéreo, tudo. Não peguei R$1 de dinheiro público, mas mesmo assim, usaram a máquina para vir contra mim. Foi um absurdo. Inclusive, não anda tá lá o inquérito e não anda. Mas beleza. No Brasil, até para vocês saberem, para vocês pegarem uma dica aí, todo mundo que se expõe politicamente arruma um inquérito, se é por ter feito merda ou não ter feito nada, para alguém ficar te segurando para negociar com você, só para vocês saberem. Uma dica que eu dou para a imprensa, vai trocar agora o presidente da Câmara dos Deputados e o presidente do Senado. Impossível ter uma pessoa que não tenha problemas com o STF, porque é o único jeito de segurar e trancar qualquer ação de impeachment dentro do Senado Federal. Então, só uma dica para vocês aí. Então, assim, a gente está sem dinheiro para ganhar a eleição. Essa é uma realidade. Agora, o mecanismo que a gente tem, né, a exposição, a perseguição, a censura que está sofrendo, esse tanto de presepada que está acontecendo nos debates, a Tabata já quer me censurar de novo. Né? Ô, Tabata, me ajuda. A Tabata quer que eu fique fora dos debates. E as pessoas estão me aconselhando. Hoje, várias pessoas na carreata da Moca, que a gente fez até no Brás, que foi muito forte, as pessoas estão fazendo o M mesmo, está meio assustador. Algumas pessoas, senhoras, não vai em debate, não, eu sei que está dando audiência para o debate. Na verdade, eu não vou regar de nenhum debate. Não tem ninguém para me tirar de debate. Isso não existe. Isso vai ser, de novo, quando você da CNN, desculpa o seu nome? A Adriana perguntou, você está chamando o povo para a revolta? Eu vou chamar o povo para a revolta, vai ser feio. Porque para vencer no primeiro turno precisa de 3 milhões de pessoas. Aí nós vamos chamar esse povo para a rua mesmo. Eu acredito que não precisa. Mas estou deixando o povo em alerta, porque de tudo, eles tentaram fazer de tudo para destruir minha candidatura. Vocês poderiam olhar para mim, pelo menos, e falar assim, cara, vamos ver se esse cara consegue chegar. No meu coração, estou falando para você, eu já sou prefeito, já estou agonizando, eu quero zerar essa fila antes de assumir. Né? De pegar o governo de transição, falar, ô, Ricardo, beleza, ó, dá licença aí, deixa eu já resolver isso aqui, que dá para resolver. Não sei se o orgulho vai deixar. Mas acho que o maior empecilho que a gente tem hoje é recurso. E eu vou te falar, é triste ter que pedir recurso tendo pessoalmente, não aceitando dinheiro público, apesar do meu partido ter, que é muito pequeno, eu não admiti nenhum real. Falei, não toca nesse recurso, eu não quero que destina para a minha campanha. Tem alguns milhões, mas eu não usei nem um centavo, está comprovado aí por vocês também. Agora, tem gente que quer ajudar, mas por fora, para ficar devendo e fazendo coisa que é ilegalidade, eu não vou fazer. Então, realmente, é uma sinuca de bico que eu estou. E gente querendo ficar com as minhas redes sociais. A gente vai vencer esse negócio de um jeito ou de outro. Então, a gente está usando as pessoas, né, que de fato acreditam, porque elas vão me usar por 1.460 dias. Inclusive, deixo meu apelo, né, para fazer corte aí. Desculpa, gente, eu vivo de corte por enquanto. O corte é o seguinte, trabalhe para nós por um dia e eu trabalho para você em troca, 1.460 dias. Usa seu WhatsApp, seu Instagram, suas redes sociais só por um dia. Sua influência com as pessoas, coloca sua cara nas redes sociais que a gente vai fazer uma troca. Um dia seu contra 1.460 mil e desses caras brilhantes que vão compor esse governo.
Candidato, boa noite. Samuel Lima, do Globo. Eu tô aqui com o termo de interrogatório do Medina e ele foi indagado pela delegada se ele estaria lesionado na noite. E ele falou que não. Além disso, ele disse que teria sido empurrado e que o Duda teria colocado as mãos por dentro da camisa. Bom, eu queria saber se o senhor considera isso uma agressão física, de fato, e também se a gente pode ter acesso a esse BO que até onde a gente sabia não tinha sido registrado ainda, por parte do Medina. Foi registrado o BO? Foi. Não vejo problema. Tem problema ou pode passar para eles? É assim, como a gente está no calor, tendo um prefeito que é amigo do governador e a máquina está debaixo dos dois, eu acho que não é inteligente da nossa parte mostrar, mas da minha parte, eu depois vou conversar com o Tássio, eu acho que não tem problema não. Mas como o prefeito foi lá e nem ligou para o secretário não sei das quantas, e os caras querem manipular aí essa situação, eu acho que é bom, é mais seguro para a gente segurar um pouco mais o boletim de ocorrência. Mas eu não vejo problema não, acho que em breve pode mostrar tranquilo, tá? Cara, você tocou na pessoa, já é agressão. Hoje, se você chegar, olhar torto para alguém, a pessoa já está ofendida, né? Agora, tocar fisicamente, você invadiu a esfera de segurança da pessoa. Só pelo vídeo que eu já postei, que eu postei primeiro, mostra ele tomando o celular da mão dele. Então, assim, a pessoa, para fazer isso, ela invadiu a esfera e assumiu a responsabilidade. No olhar jurídico, quando você toca e invade a esfera de segurança da pessoa, você assumiu a responsabilidade. Ele assumiu a responsabilidade do caos ali. Ele estava caçando o caos. Eu recomendo que você pegue o vídeo ali, se a Luma quiser passar, que foi ela que gravou, eles lá fora bolando um plano, assim, para criar um caos, né, que a esposa do Ricardo Nunes acabou não conseguindo entrar, por causa de pulseira, e aí eles querendo emplacar alguma coisa ali para criar um caos. Está no vídeo? Não, se tiver no vídeo, mostra para todo mundo. Tipo assim, a gente quer... Olha o que os caras estão querendo. Gente, isso é campanha eleitoral, eu entendo, na hora que passar, levanta a bandeira branca, mas o Ricardo, nós vamos prender ele. Realmente a gente está com um problema emocional grave na nação, nós vamos dar um jeito aí nesses próximos anos de ensinar uma grande ciência socioemocional. Vai lá. Candidato, Matheus do Estadão. Ele fala e depois a Globo que fala. Esses embates frequentes que o senhor tem tido com o candidato Ricardo Nunes, eles te preocupam em relação à busca por um voto útil nessa reta final do primeiro turno? Não. Eu estou atacando ele pessoalmente, eu vou falar por quê. Porque ele usou nosso dinheiro público para inventar mentiras, usar delegado da polícia, usar toda a estrutura do Estado contra mim. Eu não importo o cara fazer o que ele quiser numa campanha, desde que seja limpa. Inclusive, minha conversa com ele é a maior com todos os candidatos. O único candidato que eu não falei no WhatsApp foi o Boulos. E nem tem interesse em falar. A Tabata eu falei, liguei para ela. A Marina, inclusive, entrevistei ela. Gente boníssima, beleza. Falei com todo mundo. O Ricardo foi o que eu mais falei. E o dia que começou oficialmente a campanha, todos os candidatos pararam de falar. E aí eu falei para o Ricardo, Ricardo, e dependendo do que você está fazendo na sua vida, lembre de não ser um homem canalha comigo, porque eu não vou deixar esse negócio na eleição barato. Então, ganhe sua eleição de forma limpa. Eu não vou tocar no seu nome. Eu não ia tocar mesmo. Mas foi dito assim, passou poucas horas da conversa, já veio ataque usando o vice, inclusive, mando mensagem para ele também, o Melo. Eu falo, cara, perca a eleição, mas não perca a sua honra. Você está perdendo sua honra. Você é um cara de polícia, cara. Você está querendo ganhar uma eleição atropelando a honra dos outros. Não faça isso. Agora, eu não estou em nenhum momento inventando absolutamente nada. É um processo. O Zanini que está aqui, eu não sei se ele está aqui ainda, ele acabou publicando, o Ministério Público achou tão interessante os comprovantes de pagamento nas contas que resolveu analisar o caso separado do Ricardo Nunes. Ou seja, não é questão de eleição, é de fato o Ministério Público funcionando. Candidato Wallace Lara, da TV Globo. Candidato, amanhã, às 5 da tarde, vai acontecer uma reunião da Câmara para analisar o processo, um pedido de impeachment do prefeito Ricardo Nunes. Já que o senhor está anunciando parte do seu secretariado, e isso é política municipal na veia, qual a posição do senhor em relação a essa votação? São 8 vereadores. A gente sabe que 2 são da oposição, mas existem outros 6
vereadores que fazem parte, inclusive, do grupo, alguns dos partidos de vocês. Qual a posição do senhor em relação a essa votação da comissão que vai ser feita da manhã? O senhor fez várias críticas ao prefeito Ricardo Nunes aqui. Sim, e fiz em relação ao Milton Leite também, né, que está no final de carreira. Eu acredito que isso é só cena. Quem levantou foi o PSOL, né, esse pedido de impeachment. Não vai, porque o cara está com a caixa do Papai Noel aberta, o saco do Papai Noel aberto. Então não vai. Você fala em relação ao impeachment? No, isso aí é um jogo que esses caras estão fazendo, e principalmente do Milton Leite, porque a admissibilidade é dele, ele que faz o processo andar ou não. Né? Todo mundo sabe a influência que ele tem ali dentro, e fora também da Câmara. Isso é só para fortalecer ele, porque vai ver que não vai para lugar nenhum e vai falar, tá vendo? E vai ficar usando. Igual não vamos no debate que a gente patrocina. O Ricardo falou, nós não vamos no debate do Flow. Não vai, mas pagou 474 mil para Flow, para podcast. Por que a Prefeitura de São Paulo pagou? Isso é só um jogo para ver se mostra a figura dele mais forte, mostra que ele tem governança. Isso aí não serve para nada, absolutamente. Dá o microfone para ele, por favor. Que está transmitindo. Aproveitando que o senhor falou do Milton Leite, qual a posição do senhor em relação à investigação que está correndo no GAECO do Ministério Público de São Paulo sobre as empresas de ônibus, onde ele aparece como um dos investigados? Não só ele, né, mas o Ricardo, ele gosta de ficar falando que foi ele que propôs isso, mas a verdade é que caiu no colo dele. Todos vão ser investigados e nós vamos ter uma equipe dentro da Prefeitura de São Paulo para mostrar onde estão os problemas. O grande pavor desses caras, por que eu fui cortado ontem no debate? Porque eu comecei a falar o que precisa ser falado, não vai. Por que o Duda Lima tomou o celular do Medina? Porque o Medina estava gravando exatamente o que eu ia postar. Você pode me parar num debate, mas você não para a minha conta, que tem 4 bilhões de visualizações. Então, assim, ó, não tem companheirada, não tem acordo com ninguém, não tem ninguém que pôs um dinheiro nessa campanha. Que os jantares que o Sabará produziu, as pessoas chegam e falam, não, nós vamos ajudar. Eu já olho na cara, ele até me aconselha, ele fala, você não precisa ser assim, Marçal. Eu já abro o momento que eu estou pedindo o recurso, eu falo assim para todo mundo, se alguém quiser mandar na prefeitura, pega esse dinheiro seu e vaza daqui. Aí ele, não, vamos conquistar as pessoas primeiro, depois você dá o recado, deixa eles fazer o Pix. Daí eu falo, não vai. Nós iremos falar, porque ninguém vai ter influência. Dinheiro não vai mandar em prefeitura. Quem vai mandar nessa prefeitura é o eleito pelo povo. E nessa candidatura sou eu. Hoje, uma pessoa que tem uma grande influência na cidade mandou um áudio para mim de 3 minutos me descascando o que você está fazendo. Eu respondi, nunca mais me mande áudio assim. Porque na escala que nós estamos aqui, eu que estou lutando pelo voto do povo, você está abaixo, então você respeita a sua posição. E a pessoa se acha demais, problema de vaidade. Talvez vocês não me leram ainda da forma correta, apesar de vocês não acreditar agora, vocês vão acreditar no percurso. Eu não tenho problema com vaidade. Não tem. Eu sirvo todo mundo primeiro, eu sou uma pessoa que realmente não tem problema com isso. E eu não suporto gente que é vaidosa, que ela estraga tudo. Ela quer mandar, ela, sabe... Aí eu falei já diversas vezes, vários empresários poderosos querem fazer jantar, eu falo, mas se for para tirar foto, sai fora. Se for para mandar em prefeitura e tirar foto, eu não quero. Engraçado, todas as nossas doações, a maior parte delas vieram dos pobres. Gente doando 50 centavos. Né? É a campanha que mais teve doação até hoje. Quer dizer, a campanha que mais teve doadores. Doação é a mais baixa da história. Mas doadores é a que mais tem. De gente que está dando R$1. É um negócio absurdo. Dá mais trabalho ficar mexendo com isso do que você imagina. Então, assim, não tem negócio de poupar alguém. Vai ser muito duro, eu vou ter que andar com 50 de segurança, vai ser ruim. Mas eu estou disposto. Eu entrei agora, para mim, só tem um lugar para sair, que é depois de 1.460 dias. Candidato, não tem ré. Boa tarde, por gentileza. Fórum, Júlio Barros. Eu gostaria de falar sobre, talvez até esgotar essa história do último debate do Flow. Entender um pouco, o senhor falou de provocações, ali antes da entrada ali dos candidatos, né, o prefeito Ricardo Nunes chegou primeiro, o senhor chegou na sequência e ficou ali próximo da escada, ali junto com seus pessoal, com a sua equipe, e houve um bate-boca ali, uma provocação ali, que a minha impressão ali, de alguns outros colegas com quem eu conversei, pareceu que partiu do senhor essa provocação. Eu mesmo. Na hora em que o Nunes passou ali e houve xingamentos, enfim, acusações.
Gostaria de falar sobre, já que o senhor está falando sobre sobre provocações ali, deu a entender que o senhor concordou aí de que houve uma provocação da sua parte. E, para finalizar, o senhor disse que em 18 semanas para zerar a fila de exames. É de exames de cirurgias ou é de exames? Só para ficar claro mesmo. São 447 mil exames. Quando a gente zera a fila de exame, a fila de 192 mil cirurgias vai aumentar, talvez 30% a 35%. Nessas 18 semanas, nós vamos zerar as duas, que é 192 mil. Quando você zera essa fila e aumenta isso, vai ter mais cirurgias além das 192, que aí é uma questão flutuante. Então é uma questão flutuante. Em 18 semanas, o exame não saiu, toma o dinheiro, porque vai ser o voucher para resolver isso. Agora, vai aumentar. Esse aumento não é considerado dentro das 18 semanas. Esse aumento vai continuar. Aí a gente vai regularizar e viver o que viveu em 2016, né? 2017. Que é ajustar a demanda e acabou. E a gente vai investir uma coisa na saúde, que é a questão preventiva, com questão do esporte. A gente precisa investir nisso para diminuir a calçada, 34 milhões de metros quadrados que faltam de calçada na cidade de São Paulo, ou correção de calçada. Isso representa 30% hoje dos atendimentos nas UPAs. Ou seja, nosso absurdo é que a gente está na Mega São Paulo e a gente está com 30% de entrada nas UPAs por conta de acidente de calçada. Absurdo. Isso é do proprietário. Inclusive, eu vou fazer mutirões com donos de imóveis, que a maior crise para mim na cidade de São Paulo é ver a cidade de São Paulo não sendo cuidada por muitos imóveis não serem produtivos para a cidade. Eu entendo essas famílias que acham que tem que invadir, que tem 20% de prédios desocupados no centro de São Paulo. Tudo por quê? Porque nós não sabemos, a prefeitura de hoje não sabe fazer gestão disso. Nós precisamos chamar, convidar todo mundo e falar, nós somos do progresso de todo mundo, eu tenho certeza. Tendo alguém que tem capacidade de liderança, como o Sintra falou, é muito bom ouvir isso da boca dele. Alguém que estava propondo o CEPAC em 1966. É um absurdo um negócio desse. Isso aqui é um monumento vivo. Então, a capacidade de liderança em trazer essas pessoas, a gente vai conseguir revitalizar essa cidade e, de fato, né, colocar obrigação no dono dos imóveis para resolver isso. E os que não fizer, a gente faz na frente e põe eles para pagar. E paga com a multinha se não fizer no prazo. E a provocação? Eu respondi. Mas o que foi? Eu falei para ele. Foi exatamente o que eu falei para ele. Não seja canalha de me acusar daquilo que não sou. Ele usou os programas de televisão, rádio, né? Vocês ouviram no rádio, né? Pesquise Marçal no Google, PCC. Eu falei, beleza. E eu mandar áudio para ele. Ó, você tá entrando num negócio que você não vai dar conta de sair. Não vai. Eu falei para ele, respeita, porque senão você não dá conta de sair daí. Que ele é um homem emasculado. Vocês sabem o que é emasculado? É um homem desvirilizado. Não falei efeminado. Efeminado é outra coisa. Ele é emasculado. Quando alguém tenta arremessar a banqueta, ele falou, poderia ter sido pior se eu não tivesse segurado. Ele segurou o vento ali. Ele é um cara sem pujança, sem estado de presença, sem presença de comando. Quando um cara é desse jeito, ele usa outras pessoas para te destruir. E eu falei para ele todas as vezes, e vou mandar o recado de novo, Ricardo. Não faça canalices com a minha pessoa, porque você não dá conta de sair do buraco que você está entrando. E na hora que eu vi ele, eu fui falar o que é realmente o que ele faz. Ele é um tchutchuca do PCC. Várias máfias, inclusive a mais poderosa, que é a que vai pôr ele na cadeia, é a da merenda. Por quê? Porque é raro... Tem um vídeo, né, de uma testemunha que fazia as notas, né, não tem esse vídeo? No processo, a Folha publicou. É raro as contas e acabou caindo na conta dele. Essa é a resposta que ele dá. Errou a conta da esposa, da filha e dele. Eu estou falando para vocês, se deixar esse cara na prefeitura, nada de novo acontecerá nessa cidade. Se eu entrar nessa cidade, além de mudar tudo, a gente ainda vai prender esse vereador. Para mim, ele é só um vereador. Prefeito é quem foi votado como prefeito. STEP nunca vai ser. Nunca vai ser. Ele é vereador ocupando um cargo como STEP, e o STEP está furado e chegou o mecânico aqui para tirar esse STEP aí e colocar a roda de alta velocidade. Vai lá. Oi, Ana do UOL. Quando a sua equipe anunciou esse evento, falou que ia anunciar 4 nomes para o secretariado. O senhor anunciou o Sintra, o Polar... Quem falou 4? Alguém? Você publicou isso? Eu nem avisei que ia falar isso. Quem te falou? Diz aqui, 4. Caramba, e agora você vai ter que dar conta desse quarto aí.
Eu vou falar essa semana. Então, se a equipe errou, a culpa é minha, né? Eu vou falar no próximo encontro. Foi erro, é porque eu preciso de acertar um pontinho com a pessoa. Inclusive, a pessoa é colega de vocês. É de gestão. E é colega de vocês. E por que eu não vou anunciar? Porque ele não acertou com o canal de televisão ainda. Já vai ficar louco agora. Quem é? O senhor falou em reduzir o número das secretarias. Quais são as secretarias que o Aí senhor nós vai vamos cortar? apresentar. Tá? Que aí esse nome é o cara que vai ajudar nisso também. A gente fica doido para te falar, mas como ele não acertou com o canal de televisão, é passar o carro na frente dos bois. Ele estava marcado para hoje, né? E aí, como a gente não ajustou o último ponto do processo seletivo, ele pediu para terminar a desvinculação dele do canal de televisão. A grande surpresa é o Wilson para mim, que é alguém que é idealista com saúde e vai resolver. Você imagina um cara que criou a situação de mandar o remédio chegar na casa da pessoa. Esse cara, para mim, ele vai ajudar a revolucionar a saúde da cidade de São Paulo. E como é que foi feito esse processo seletivo, tanto para o Sintra quanto para o Polar? Né? Primeira coisa, conduta, produtividade, o tanto que tem de experiência. E, de fato, uma coisa importante, simplicidade, lealdade e coração ensinável. Esse cara, com a experiência dele, com os embates que ele já teve comigo, se ele não demonstrasse ter o coração ensinável, de nada serviria para mim a experiência dele. Eu amei conhecer um homem tão poderoso e tão respeitado na cidade de São Paulo, que, além de ouvir, tem um espírito de conselheiro. Ele consegue depurar e falar, não, mas eu confio no que você está fazendo, vai lá. Eu olhei... O Sabará é a pessoa que todo o cenário político tentou afastar de mim. Não vai no Sabará. Por quê? Porque o Sabará não tem esquema. Comunicação não tem ainda, não. Comunicação é um problema. Comunicação. Não modelei o Sintra. Eu estou aprendendo com ele. Eu vou modelar muita coisa nele ainda. A gente se conheceu há pouco tempo. Vai lá. Começou eu escrevendo na minha mídia social sobre ele. Nunca o conheci, nunca esperava ser convidado para nada. Foi quando o Felipe lia algumas dos posts que eu faço no LinkedIn, enfim, no público que eu circulo. E aí começamos a ter contato. E, inclusive, a Luciana... Quem é a Luciana? Não está aí. Entrou em contato comigo e conversamos com coisa. Mas foi isso. Totalmente sem planejamento. Pessoal, e casual. Vamos lá, último. Candidato, Lucas, aqui da Agência Estado. Um dos nomes que o senhor anunciou é o Wilson Polara. Apesar dos feitos que você falou dele, são feitos importantes, ele chegou a ser afastado da Secretaria de Saúde de Goiânia por contratação irregular do SAMU. Não geraria um desgaste desnecessário no início do seu governo, assim, essa investigação? Quem que fez o pedido? De quem que fez o pedido? O TCM, o Tribunal de Contas do município, depois de uma denúncia do Ministério Público. Ele já até voltou ao cargo, mas as investigações até seguem ainda. Não seria até um desgaste necessário, assim, para a sua gestão no começo? Desgaste é uma coisa que eu não estou preocupado, não. Você imagina, eu disputando a Prefeitura de São Paulo e ter medo de desgaste? Nunca. O repórter... Como é que você chama, irmão? A gente encontra todo dia. Júlio. Você é do metal, né? Você toca guitarra? É? Ele você parece um o estilo. Berico do show. Eu sei que você entende de Bíblia, que você manda as perguntas de Bíblia para mim, depois eu quero trocar as ideias com você em relação a isso aí. Você sempre manda uma para mim. Cara, desgaste para mim é uma coisa, para quem quer governar, é uma coisa que é café da manhã, almoço e janta. Se ficar vinculado aí que teve algum ato de desonestidade, fique em paz que ele não vai exercer. Agora, se ele já até voltou para o cargo, fique em paz em relação a isso. Eu não vou sustentar nenhum cara. Isso aqui, ó o que ele falou com a boca dele. Isso aqui não é por ser político, não é companheirada. Uma coisa que eu vi que a UOL bateu bastante, eu achei massa, eu acho que é legítimo, é que quando colocaram os meus áudios lá do processo, quando eu tinha 18 anos de idade, o final da indignação de várias pessoas foi ele entregou os comparsas. Só para vocês saberem, é que esse cara não era comparsa, eu tive que falar aquilo que eu imaginava. Eu trabalhava para um cara. Só que a indignação de entregar um cara. Não vou segurar nunca o Sabará se fizer coisa errada. Eu sou um cara que faço os meus filhos pagarem. Eu não deixo parente trabalhar em empresa minha. Você imagina alguém fazer esquema. Eu garanto para vocês, isso é garantia. Se eu cheirar esquema dentro da Prefeitura de São Paulo, não precisa nem de vocês me cobrarem. Já vou tirar a pessoa. Não vai... mas vai ter desgaste. Deixa comigo, é o que eu mais gosto. Eu adoro confronto.
Eu espero que depois que a gente tratou essa fase de conhecimento, eu espero não ter confronto com o jornalista. Eu vou querer toda hora falar com vocês em paz, inclusive vou chamar vocês, tá? A Luma vai chamar vocês, quero receber vocês na minha casa. Proibido o celular. Pra gente não ficar assim, eu vou gravar um negócio. Não, eu quero te ouvir, deixa eu te conhecer. Você gosta de ouvir que... Não, vamos olhar a parte humana uns dos outros. Estou falando sério. Vocês nunca mais vão me ver confrontando. Agora eu estou parecendo um bicho sendo atacado por 300 lados. Na geometria tem 360 graus, poxa. Estou apanhando de 360 graus ao mesmo tempo. Mas eu mereço, eu escolhi isso. Então, meu muito obrigado. Uma boa noite a todos. A Prefeitura de São Paulo agradece aí vocês por isso, tá? Grande abraço aí a todos.